Aula 2, ok? Vamos lá, substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Vamos lá fazer uma análise em relação aos requisitos. Os requisitos, eles se subdividem em dois: requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Eu estou deixando uma tabela no final dos requisitos, ok? É um gráfico, na verdade, vocês vão só dar uma olhadinha para vocês entenderem, mas nós vamos esmiuçar esses requisitos na apostila de vocês, ok? Então, os requisitos objetivos, no que diz respeito, eles se dividem em relação à natureza do crime e à quantidade da pena. Quanto à natureza do crime, os crimes dolosos, ele tem que ser, deve ser cometido sem violência ou grave ameaça. Porque se for com violência ou grave ameaça, não vai caber essa substituição, ok? Da pena privativa de liberdade para a pena restritiva de direito, ok? E os crimes culposos? Os crimes culposos, praticamente todos os crimes culposos são passíveis dessa substituição. Quanto ao requisito quantidade de pena, a lei prevê o quê? Que nos crimes dolosos, a pena privativa de liberdade, a qual é estipulada na sentença, ela não seja superior a 4 anos, ok? Ou seja, até 4 anos. Para os crimes culposos, a substituição é possível para qualquer pena imposta, só que dificilmente um crime culposo ele vai extrapolar esse prazo, ok? Agora, os requisitos subjetivos, aquele que diz respeito à pessoa, né, do réu. Não ser o agente reincidente específico em crime doloso, ou seja, ele não pode ser reincidente em crime doloso, mas aquele mesmo crime, ok? Específico naquele mesmo crime. E essa especificidade, ela, na lei, ela vem em locais diferentes, então tem que ficar bem atento que isso é cobrado em relação aos concursos, ok? Não basta dizer a questão do reincidente, que o reincidente não pode haver essa substituição, porque pode, desde que não seja reincidente na mesma espécie, ok? De crime. E o segundo requisito subjetivo, ou seja, que diz respeito à pessoa do réu, no caso. Princípio da suficiência, ou seja, o juiz vai fazer essa análise sobre a questão da culpabilidade, dos antecedentes, a conduta social, personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias que indiquem que são realmente suficientes essa substituição, que ela vai realmente ter a função apta da pena. Ok? Então, esses são os requisitos subjetivos. Mas nós vamos estar falando deles de forma mais pormenorizada. Eu coloquei aí na apostila de vocês, ok? Vamos voltar aqui. Então, tá aí os requisitos quanto à natureza, crime doloso. Pode ser? Pode, desde que, olha aí, não tenha violência ou grave ameaça. O STJ, é interessante você guardar, que ele diz que não importa o grau de participação do agente do delito, que no máximo isso seria uma causa de diminuição de pena, mas não desclassificaria o crime para uma outra modalidade de crime, para uma outra classificação de crime. Então, independente disso, ok? E a violência imprópria? Você lembra o que é a violência imprópria? Violência imprópria, eu estou colocando aí na apostila. É quando não há essa força física, ok? O agente reduz a possibilidade de resistência da vítima. É aquela violência disfarçada. Mesmo essa violência, ela não é aceita porque não deixa de ser uma violência. Uma violência disfarçada, mais uma violência, ok? Infrações penais de menor potencial ofensivo. Essa sim, ela tem uma discussão, né? Mas o que realmente vem prevalecendo é que ela recebe as benesses da Lei 9.099, né? E se é possível a composição de danos civis
e frequentemente transação penal para esse tipo de crime, não teria lógica haver uma vedação da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, pela própria finalidade e fundamentação dessa substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, que nada mais é do que deixar de impor para alguém que vai receber uma pena pequena a questão do cárcere. Se o Estado, se a legislação penal, ela vem trazendo essa possibilidade desses institutos mais benéficos até, seria assim congruente privar do réu dessa substituição, ok? Então, Rogério Greco, ele vem fazendo essa fala, dizendo que não haveria justificativa para que não houvesse essa substituição, ok? Crimes culposos, é possível? Sim, é possível para os crimes culposos, ok? Em relação à quantidade da pena aplicada, a pena que nós vamos visualizar, gente, é a pena em concreto. Lembra que nessa substituição, nós já temos uma sentença. Já tem uma sentença, ok? E quando vai haver a substituição, então, os operadores do direito, o juiz, no caso, já vai observar a pena em concreto, ok? O crime doloso, cabe, só que tem que ser sem violência ou grave ameaça. E a pena do crime doloso até 4 anos, ok? Concurso de crimes. Como ficou definido a questão do concurso de crimes pelo STJ? Ele diz que concurso de crimes pode ser trazido, esse instituto? Pode, desde que a pena não ultrapasse 4 anos. No tocante ao concurso material, o que ele diz? Que o magistrado, ele fixa a sentença da pena de cada crime e é analisado separadamente, ok? Isoladamente, delito a delito, ok? Aí diz que o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sim, ele vai ser analisado crime a crime no concurso material, ok? Então, outro destaque aqui que eu venho trazendo para vocês nos nossos apontamentos. A pena restritiva de direito, ela cumprirá simultaneamente, ok? Nada impede que ela, no concurso material, podendo ser cumprida ao mesmo tempo, se elas forem diferentes, pode ser cumprida, se elas forem compatíveis, ok? Depois nós vamos estudar separadamente, você vai ver que tem algumas penas restritivas de direito que nada impede que elas sejam cumpridas ao mesmo tempo, se for compatíveis, ok? Entre si. E as que não forem compatíveis entre si, sucessivamente as outras, ok? Ou seja, após essas que não são compatíveis entre si. Mas nós vamos exemplificar assim que nós estivermos estudando caso a caso, ok? As específicas. Nos crimes culposos, é possível? Sim, é possível a substituição por qualquer quantidade de pena privativa de liberdade, porque dificilmente um crime culposo vai dar uma pena tão grande assim, nem mesmo no homicídio, ok? Requisitos subjetivos, nós já falamos, né? Não pode ser reincidente em crime doloso, ou seja, quando ele faz essa vedação, você tem que fazer a leitura em contrário. Então, pode ser reincidente nos crimes culposos, ok? Nada impede que ele receba essa benesse se for reincidente em crime culposo, ok? Salvo se a reincidência por um outro crime, ok? Ele só não vai receber se ele for reincidente por um outro crime, mas não qualquer outro crime. Um outro crime mas da mesma espécie, ou seja, a mesma espécie de crime, o mesmo crime, se ele for reincidente pelo mesmo crime, aí tá vedado para ele, mas se ele for reincidente por outro crime, ele pode, ok? Um outro tipo de crime, mas reincidente no mesmo crime, não. Por quê, gente? Vamos pensar, ele já reincidente, ele já foi condenado por aquele mesma espécie de crime, tá sendo condenado novamente por cometeu o mesmo tipo de crime, uma sentença ou uma outra sentença, ou seja, ele não surtiu efeito para ele, né? Nada, assim, aparentemente ele não foi impactado com as sentenças e o Estado não conseguiu oferir êxito para que ele parasse e pensasse para não cometer esse crime.
É mais impactante para o Estado ele continuar naquele mesmo tipo de crime, como se fosse inócua a atuação do Estado, né? Do que ele cometer um crime, por exemplo, de uma natureza e, eventualmente, na vida cometer uma reincidência numa outra natureza, ok? Não naquela mesma natureza de crime que ele estava cometendo, ok? Nesse sentido. O STJ, ele vem dizendo que medida socialmente, ele precisa acumular entre medida socialmente recomendável e que não seja reincidência específica. Ou seja, esses dois quesitos, o STJ vem dizendo que eles têm que ser simultâneos, ok? Além dele não ser reincidente no mesmo crime, tem que ser recomendável socialmente. Ou seja, a análise subjetiva do juiz é muito importante nesse momento, para que case essas duas. São requisitos cumulativos, ok? Análise, daí a grande importância dessa análise subjetiva. Você vê que é muito parecido com o artigo da primeira fase da dosimetria da pena, né? Circunstâncias judiciais. Não se trata de reincidência específica. A lei foi clara ao definir a reincidência específica como a repetição do mesmo crime, ok? Então, para poder ser beneficiado, não pode ser reincidente pelo mesmo crime, ok? Ok. Princípio da suficiência. O que é o princípio da suficiência? Eu coloquei aí para vocês, ele está exposto no artigo 44, inciso 3º do Código Penal, ok? Ele faz toda aquela verificação subjetiva para que o juiz realmente se convença que essa substituição é suficiente para que aquele réu realmente entenda o caráter da pena, ok? Que a pena atinja os seus objetivos, né? De prevenção, que ele não venha a delinquir novamente e que ele entenda o erro que ele cometeu, ok? Então, faz aquela análise de culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade, ok? Então, é importante para que o juiz avalie, no caso concreto, olhando a personalidade do réu. No caso, não é mais nem réu, ele já é culpado, porque ele tem uma sentença, né? Se realmente vai com essa substituição chegar a consequência que a natureza da pena deseja, que é a questão da retribuição do mal imposto, né? E a prevenção. E aí eu venho deixando um resumo para vocês, ok?